eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, que tua espontâneo louvor, ao oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, que torne o puro louvor que nasce no meu coração. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga ao teu santo nome, é Ele que perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os seus benefícios, pois é Ele a vida da perdição. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação. Os que o temem manifestam seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, que tua espontâneo louvor, ao oferta dos meus lábios. Aleluia.
sejam ao Senhor pelos grandes benefícios que o Senhor tem operado em nós e através de nós. Ó Deus, obrigado porque o amor do Senhor nunca falha. Obrigado, Senhor, porque dia após dia a mão do Senhor é sobre as nossas vidas, ó Pai, nos sustentando, provendo tudo que nós precisamos. Ó Deus, e quantas vidas, Senhor, foram alcançadas. Eu, Senhor, sou prova disso. Quantas vidas foram alcançadas através desta igreja, dos seus amados servos, Senhor, que incansavelmente, ó Pai, vieram trabalhando, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Ó Pai, continua conosco, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glórias ao Senhor. Bom estar com vocês novamente. E que bom ver. Temos alguns visitantes, sejam bem-vindos, já foram recebidos, né? Com o bem-vindo acalorado da Primeira Igreja Batista. E saibam que é sempre um prazer receber a todos vocês, irmãos, amigos que nos visitam. E neste momento eu quero também anunciar aqui que o nosso querido irmão coordenador da associação, irmão Nélio, está presente junto com a sua esposa Isabel, né? Fica de pé aí, irmãos. O pessoal conhecer esse casal bonito, olha aí, ó, do nosso coordenador. Obrigado. Tá ali o irmão Anderson e a irmã, esqueci o nome dela. Ah, porque é diferente, pode ficar em pé também. Esses irmãos também são nossos queridos irmãos amados aí, nos prestigiando com a sua visita. Obrigado. Se não posso, né? Os demais foram apresentados ontem, todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus, né, que estão nos visitando. E temos também o pastor Marcos, como vocês já conhecem, mas a esposa, a filhinha, já estão conosco desde ontem. O Igor está aqui conosco também, meu filho, está aqui nos prestigiando com a sua presença também. Nadas, Mateus e a Thalita, Titinha, ela também eu consegui ver ela. Mas agora, queridos irmãos, imagine por um instante só, apenas por um instante, que não tivesse essa porta e apenas as janelas e aquela porta lá na frente estivesse trancada por fora e ninguém tem a chave para abrir essa porta, e o único que tem a chave para abrir é Jesus. E aí Jesus dissesse aqui agora: eu vou abrir a porta para quem quiser sair, porém só vai sair aquele que não tiver pecado. Quantos de nós sairiam lá fora hoje? Imagine os irmãos, que essa cena acontece muito nas agências bancárias. Quando aquela porta trava, porque você está com um canivete, você está com um molho de chave, você está com alguma coisa, tem um detector de metal na porta, né? Assim a gente passa um constrangimento, né? Mas se Jesus colocasse ali um detector de pecado, hoje ninguém sairia dali, porque somos pecadores. E é por isso que eu quero convidar agora as irmãs diaconisas dessa igreja, irmã Irene e irmã Vilma. Por favor, fiquem ao lado da mesa com esta ilustração da questão do pecado. Nós vamos iniciar agora a celebração da ceia do Senhor. Quando Cristo Jesus entregou sua vida por nós naquele dia, na boquinha da noite, pelo calendário judaico, que era a 9ª hora, naquele dia, o véu do templo se rasgou e então a porta da graça se abriu para nós pecadores, para que nós pudéssemos passar. Se não tivesse acontecido, ainda estaríamos apartados, separados de Deus, e nada poderia mudar isso. A única forma de passar pela porta da graça
é aceitando que estávamos perdidos, pecadores, que não tínhamos e nem temos nenhum merecimento, porque a graça é um favor imerecido. Mas hoje estamos aqui. Eu não sei se todos aqui já receberam Cristo como o Salvador, como o Senhor de sua vida, mas você vai ter a oportunidade hoje, através da mensagem que será pregada daqui a pouco, de ter a oportunidade de poder passar por aquela porta ali para ir embora hoje, mesmo sendo pecador, porque a porta da graça já se abriu para você. Aleluia. E a ceia do Senhor, ela é um memorial. Ela é um memorial. E se ela é um memorial, não podemos celebrar a ceia sem antes voltarmos ao Calvário. Temos que voltar ao Calvário. Temos que, pelo menos, tentar viver os momentos cruciais da vida do nosso Senhor Jesus. A Via Dolorosa, ali em Jerusalém, hoje muito visitada por muitos turistas, muitos irmãos, muitas pessoas com curiosidade de conhecer o caminho que Jesus passou, que Jesus fez até o Gólgota. E as pessoas param e tiram fotos e fazem vídeos, mas muito provavelmente essas fotos em algum momento vai ficar no esquecimento ou vão se apagar. Os vídeos também não serão tão exibidos como deveriam ser. Mas hoje, agora, neste memorial, na ceia do Senhor, em cumprimento de uma de suas ordens, que era de fazer isso em memória dele até que ele voltasse, nós hoje vamos ao Calvário. Eu quero te convidar para ir ao Calvário comigo agora. E você agora está vendo a multidão escarnecendo de Jesus. Você agora está vendo ele caminhar pela Via Dolorosa até o Calvário, até o Monte Caveira, onde ele sabia de antemão que ali seria executado. E executado por uma das formas mais cruéis que os romanos tinham. Já chicoteado, já espancado, já sem forças, porque ele era 100% humano, tanto que num dado momento ele caiu e não conseguiu levantar a cruz, a rude cruz. Mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele não desistiu da humanidade pecadora, porque ele sabia que a porta da graça só se abriria depois de consumar a morte de Cristo na cruz. Agora que você já foi ao Calvário, nós vamos juntos com as diretrizes da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos fazer de acordo com as Escrituras têm nos orientado. A partir do versículo 23, nós podemos ver que Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que do jeito que ele recebeu de Jesus, então ele passou para nós. Não há nada aqui que Paulo inventou por sua conta própria, não. Ele seguiu o cronograma de Jesus, a maneira como ele instituiu, como deveria ser feito esse memorial. A partir do verso 23 ele passa a nos dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto, note bem, em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial. Ela não confere poder, é um memorial. O suco da uva é apenas um emblema, o pão é um emblema, é um elemento para nos lembrar do corpo
e do sangue de Jesus. Ele não se transforma no corpo e nem no sangue de Jesus. Que fique claro isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Aqui então ficou consolidado a nova aliança. Podemos chamá-la de a sexta aliança, a aliança da graça. Essa nova aliança, esse novo acordo que Deus faz com a humanidade. Que desde o início, lá no Jardim do Éden, Deus começou a fazer as alianças conosco, com a humanidade. Aliança edênica, aliança abraâmica, aliança noélica, a aliança mosaica, até chegar na aliança da graça. Deus tem sempre buscado uma forma de nos trazer para o caminho da salvação. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte de Jesus até que Ele venha. Porque todas as vezes que nós assim o fazemos, estamos anunciando a morte daquele que passou pela via dolorosa, daquele que subiu ao Calvário, que foi crucificado, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está aqui agora em espírito. Porque Ele prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. No entanto, o 27 traz uma responsabilidade para nós. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Então, o que devemos fazer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, então, assim coma do pão e beba do cálice. Alguns têm dificuldade de entender essa questão do indigno, mas eu sou pecador. Eu nunca deveria participar da ceia. Pense no apóstolo Pedro. Quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? 3 vezes. Para lembrar Pedro que ele já estava perdoado. Para lembrar que ele tinha a responsabilidade de, mesmo sendo escravo do pecado, lutar contra ele, buscar santificação e pastorear o rebanho. Pedro foi um dos pastores. Apesar de um tanto impetuoso, mas quero dizer que ele era um grande servo de Deus e tinha umas características que, de proatividade, Jesus chegou até a corrigi-lo. Lá no Monte da Transfiguração, quando ele viu Elias, viu lá Moisés, viu Jesus, ele disse: Senhor, peraí, deixa eu fazer uma tenda para cada um de vocês. Jesus: calma, rapaz, calma. Pedro era assim. Será que nós somos assim também? Vamos fazer, é agora. Vamos fazer. Por isso, queridos, a celebração da ceia não é um culto fúnebre. Não. É um culto de alegria. É celebrar. É com júbilo. Agradecer a Deus porque Jesus morreu na cruz, abrindo o caminho da graça, a porta da graça, mas já ressuscitou. Já está aguardando o momento certo, já anotadinho lá no livro do céu, de vir novamente para buscar a igreja redimida, para buscar a igreja que já está preparada para, deixar esclarecer. E agora, diante das diretrizes da ceia, se você pertence a uma igreja evangélica, foi batizado por imersão, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, está em paz, você está convidado a participar da mesa de Jesus hoje. E por causa do tempo e da programação, um tanto extensa hoje, nós vamos ter apenas uma passada. As duas irmãs vão passar simultaneamente o pão e o vinho. Aqueles que forem receber, participar desses emblemas, eu quero pedir que, por favor, se possível for, fique de pé. E durante a música, as diaconisas estarão passando o pão e o vinho
E logo após uma oração de gratidão, nós vamos participar juntos. Amém? Amém. Todos entenderam? Por favor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Lutando com combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as servas militem e nos sentem separar, as servas militem e nos sentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos sentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Amém. Faltou alguém? Faltou mais alguém? Ainda dá tempo de receber os elementos da ceia. Gostaria de convidar aqui à frente agora o pastor Enéas e a irmã Raquel. Nós vamos ouvir uma oração de gratidão pelo pão do pastor Enéas. Também esse pastor que aqui militou por um tempo, né? 2 vezes pastor, e junto com a sua esposa agora, a irmã Raquel. E vamos ouvir uma oração de gratidão pelo pastor, pelo pão. E aí Raquel vai orar agradecendo pelo vinho. E vamos ouvir. Pai Santo, foram 50 anos, sem contar o tempo de congregação. Foram 50 anos, sem contar o tempo de cada congregação separadamente, os irmãos que aqui vieram, que juntos, ó Pai, tomaram a decisão de, num só corpo, glorificar o Teu nome. Ó Pai, nessa caminhada, muitas feridas, muitas vitórias.
Alguns tombaram, Senhor, pelo caminho e nós nunca soubemos a restauração desses. Mas outros, nosso coração se alegra ao saber que foram reconciliados com o teu corpo e hoje vivem pregando, anunciando, dando testemunho eficaz. Ó Pai, há memórias que nós não sabemos, há coisas que nós não entendemos, mas uma coisa sabemos: quem comer desse pão jamais terá fome. Tu és o pão que restaura, Senhor, as energias da alma cansada, do espírito abatido. Tu és o pão que restaura as forças para dar um testemunho santo, vivo e agradável ao teu nome. Tu és, Senhor, aquele que nos alimenta para dar o testemunho vivo. É este pão, Senhor, que tu diz que desceste do céu. E todo aquele que tomar terá vida e vida eterna, Senhor. Senhor, renova em nós a esperança da salvação. Renova em nós, ó Pai, a lembrança do perdão. Lava os nossos corações e santifica, Senhor, para que não seja apenas um memorial, mas seja nesse exato momento para alguns o lavar do corpo pela ação do Espírito Santo, a regeneração, o reconhecer o perdão e a graça que o Senhor nos dá. Toma, Senhor, nossas vidas agora, as nossas vidas. E ao comer este pão, Senhor, a unidade do teu corpo, para que a igreja continue até o dia do chamado. Amém. Que nos santifique para que o nosso nome seja achado, escrito no livro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, ainda em tua presença, estamos aqui, Pai, reunidos na tua casa. Ó Deus, para lembrar, ó Deus, do teu sacrifício por nós, do teu sangue derramado por nós na cruz. Obrigado, Pai, pela salvação, esse plano magnífico que o Senhor fez, ó Deus, por nossas vidas. Louvamos ao Senhor, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Participemos juntos agora. Podeis assentar-se. Muito obrigado às diaconisas. Muito obrigado aos irmãos do louvor. E agora, neste momento, eu quero convidar aqui o pastor Marcos, lá da Igreja Batista Centenário, de Sete Lagoas. É o nosso vice-presidente também da associação. E agora aprendeu o endereço de Três Marias. Esperamos poder vê-lo aqui em outras oportunidades. Amém, igreja? Amém. Muito bem, um amém. Amém fraco. Amém? Amém. Agora eu creio que você vai voltar. Acho que eu tô olhando o tamanho. Será que ficou muito? Mas, brincadeiras à parte, vamos orar mais uma vez, entregando a vida do pastor nas mãos do Senhor. Amém. Querido Pai, ó Deus, quão bom é servir ao Senhor com liberdade e participar dessa festa espiritual, ó Deus, muito bom. Muito obrigado, Senhor. E agora, queremos mais uma vez entregar sob os teus cuidados a vida do pastor Marcos, e certamente será usado pelo Senhor com poder e graça para entregar a tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jonas. Uma boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O pastor falou brincadeiras à parte, mas é uma brincadeira séria. Quando eu falei sobre comida é coisa séria, não é? Hoje eu fui na casa da irmã Marilza e do irmão Manga, que bênção, não só eu, como o nosso coordenador, a irmã Isabel, representando a nossa União Feminina, a irmã Clécio, o irmão Anderson, nosso segundo vice-presidente, e um banquete ali.
Então eu quero agradecer os irmãos pelo cuidado conosco, mas também ao irmão Adilson e à irmã Janaína. Acertei, irmão Marcos? E ontem, quem que é a irmã Janaína aqui? Ela está? Ontem eu falei que eu fiquei na casa da irmã Janaína, a irmã Janaína deve pensar assim, esse pastor tem história de mãe, nem conhece. É que eu confundi o nome da irmã Janaína com a Janaína. Quero agradecer aos irmãos por cuidado comigo, com a minha família, minha esposa, muito bem cuidados aqui por vocês. Parabéns, igreja. Parabéns pela história de vocês. Parabéns pela caminhada de vocês. A palavra de Deus nos orienta a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Cada foto daquela tem um valor sentimental. Talvez a gente esteja ali a primeira vez, para a gente não faz tanta diferença a nível emocional, como foi para o Marcos, como foi para cada um se identificando naquelas fotos. Mas eu queria destacar aqui também uma outra questão que mexeu muito comigo. Naquele momento que vocês dois estavam cantando juntos, qual é o nome do irmão? Ronaldo. Que Deus abençoe esse ministério. O Ronaldo, eu vejo na forma na qual ele toca o... É poder? Meia Lua. Irmão, que adoração maravilhosa. Deus abençoe esse ministério, viu? Realmente falou muito no meu coração a forma na qual Deus te usa. Queridos, vamos para aquilo que mais importa, a palavra de Deus. Ontem, só recapitulando, nós falamos sobre como a igreja deve crescer na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Esse é o método de crescimento de igreja. Hoje nós falamos que esse poder dado por Jesus Cristo, ele está nos improváveis. E o pastor Jonas me ajuda a levar os irmãos a compreenderem isso, quando ele faz essa ilustração da porta. Somos todos pecadores. Romanos, muito obrigado, querida. Romanos 3,10, o negócio é eu lembrar de bebê, tá? Ontem, o sério, eu não lembrei de bebê. Romanos 3,10 vai dizer que não há um justo que se perca. Não há quem busque a Deus. É a ação do Deus Todo-Poderoso que se move em direção a nós. Nós temos que nos encontrar no nosso coração. Não somos indignos. Mas esse Deus, que pelo sangue de Jesus, nos traz dignidade. É esse Deus que, como improváveis, derrama o seu poder na nossa vida. E hoje, entendendo que crescemos no poder e na autoridade de Jesus, que esse poder está em nós, pela pessoa do Espírito Santo, eu queria te levar a refletir nos desafios desse tempo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E qual que é a outra interrogação? E agora? Quais são os desafios desse tempo? Nós temos meninas, adolescentes engravidando, muito novas. Nós temos a família sendo depreciada nesse tempo. Já pararam para pensar que dentro do nosso lar nós temos dificuldade de comunicarmos entre nós mesmos? Quem ontem aqui, quando eu falei, vou chipar esse casal, sabe o que significa isso? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão bem alto assim, quem sabe? Vou chipar esse casal. Estão entendendo que isso está acontecendo dentro do nosso lar? Chipar o casal, irmão, deve dizer assim, olha, eu concordo que esse casal é bênção. Eu quero que esse casal dê certo. Se nós entendemos que a comunicação é um grande desafio nos dias de hoje, talvez nós estamos deixando esse assunto meio que de lado. Há tempo atrás, na época do irmão Joaquim, nós conversávamos de uma forma até eloquente. Era voz me ser, você, aí o negócio vai passando. Você hoje é VC. Vai no WhatsApp para você ver. Eu tenho que decifrar o que os meus filhos conversam muitas das vezes. E isso está entrando dentro da igreja. Pastor Jonas, respeito pastoral. Na hora que eu falo com o Senhor Deus assim, logo na minha vez, Deus, mas nós temos pastores no YouTube, e a ovelha chega para a gente já querendo nos ensinar. Olha, pastor, a orientação é essa. É só olhar dentro da sua casa como que os seus netos têm tratado os seus filhos. Eu louvo a Deus
Porque eu ainda percebo que no meio da igreja existe a palavra Senhor, Pai, Senhora, Mãe. Mas isso na sociedade não existe mais não. Que igreja esse mundo precisa? Qual que é a igreja que esse tempo precisa? E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 2, eu acho que o irmão já projetou aí, versículo de número 1 a 5. Ou melhor, vamos de 1 a 12. Vamos ler toda esta referência, essa perícope, e vamos ver o que Deus tem para nos falar. Em reverência à palavra de Deus, eu te convido, se você se puder, se colocar de pé. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, eles removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e dar glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Pai de amor, em nome de Jesus, que nós pedimos ao Senhor a iluminação que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos dar. O que importa, Deus, é que o Senhor cresça, que a sua glória resplandeça e que eu diminua. Encontre aqui, Senhor Deus, corações dispostos a frutificar a tua palavra através da obediência, a começar do meu, ó Pai. Nós te louvamos por esta festa maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, uma igreja que vive sinais do reino, ela tem tanto poder que o mundo vai dizer: nunca vimos coisa igual. E ontem eu trabalhei na perspectiva de que igreja é o macro corpo, somos nós, mas eu sou igreja, você é igreja. Esse organismo vivo, quando amanhã, segunda-feira, apesar de ser feriado, mas numa segunda normal, todos saem dos seus afazeres. Aqui não é feriado não? Oh, que privilégio vocês perderam. Para lá é. Mas amanhã então vocês vão ter essa oportunidade de cumprir a missão como organismo vivo. Na igreja cumprir a sua missão. Se você amanhã sair para trabalhar, você não entendeu a sua missão. Trabalhe cumprindo a missão. Nós somos esse organismo vivo. Nós precisamos levar essa sociedade em Três Marias a dizer, quando olhar para a vida de cada membro, tanto da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Três Marias, quanto dos irmãos da Assembleia, outra denominação que prega que Jesus Cristo é o Senhor, que nunca vimos coisa igual. Nós estamos falando, remetendo a ontem, de poder e autoridade de Jesus. Poder transformador, autoridade soberana. E o Evangelho de Marcos, ele nos dá a oportunidade de compreender o quanto Jesus deseja que nós vivamos em ação. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Se você entender, logo no capítulo 2,
nós já encontramos Jesus Cristo retornando a Cafarnaum, cidade no qual tornou o centro ali do seu ministério na Galileia. Jesus, logo ao chegar, o texto que nós lemos vai dizer que logo quando se ouviu dizer que Jesus estava na casa, houve um burburinho na cidade. E aí, essa narrativa nos leva a compreender que aquela casa estava tranquila. Não tinha muita gente na porta da casa, ninguém. Mas quando Jesus chegar, aquela casa, uma multidão de pessoas se chegou àquela casa. Isso nos mostra que Jesus tem que trazer movimento quando ele está. Isso é fato. Jesus traz movimento, porque o desejo de Jesus, por isso ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, é salvar todo aquele que nele crê. E tem muita gente para ser salvo ainda. Então não cabe à igreja ficar estagnada. Nós temos que sonhar os próximos 50 e 50 anos e ensinar aqueles que aqui chegarem que tem muito trabalho para ser feito. Jesus está na casa. Tem que haver um movimento. Isso gera uma expectativa. Isso gera esperança. Como eu lembro com muita alegria, por isso que eu me emociono ao ver de forma muito simples Jesus ao tocar a meia-lua. Isso é uma pregação do Evangelho. Vocês já observaram, irmãos? Ou não? Se ainda não fizeram, no próximo domingo aproveitem essa oportunidade. Ver Jesus ao tocar a meia-lua. Que simplicidade! Glória a Deus por isso! Compreender que Jesus está no simples também. Jesus está nas coisas grandes. Jesus está em todo lugar que Ele queira estar. Jesus traz movimento. Jesus traz vida. Importante destacar que as pessoas, elas não iam até Jesus apenas por curiosidade. Elas iam até Jesus porque as palavras de Jesus e os sinais de Jesus eram maiores e são maiores até hoje, serão maiores até que Ele venha, do que qualquer palavra de homem. Jesus é soberano, então isso atraía a multidão. Então Jesus de hoje ainda atrai multidões, para que essas multidões se tornem discípulos fiéis. Mas pensando naquela multidão, naquele dia, o texto nos relata que surgem 4 jovens. Irmão Marcos, 4 jovens que atrasaram para o culto. A Bíblia diz que eles chegaram, já estava cheio de gente, né? Eles ouviram que Jesus chegou no mesmo tempo que os outros. A pergunta é, por que eles atrasaram? Porque quando eles chegaram, talvez, não dava, pastor Jonas, imaginemos que fosse aqui, Jesus lá no fundo, uma multidão de gente, a rua lotada. Talvez eles ouviram a voz de Jesus muito de longe. Por que eles atrasaram, meus irmãos? Eles atrasaram porque eles compreenderam a seguinte questão: nós precisamos ir até Jesus, mas não dá para ir sem levar quem precisa. Não dá para ir sem deixar quem não pode ir sozinho. É nós que temos a obrigação de pegar nosso amigo, que não vai contribuir nada na caminhada. Pelo contrário, ele vai ser um peso. Mas nós não vamos deixar esse amigo aqui. E a igreja que esse mundo precisa, que esse tempo precisa, é a igreja que compreende isso. Não dá para perder oportunidades de quem ainda não está caminhando, ficar para trás. E quando compreendemos isso e vivemos isso cada vez mais de forma prática, dia a dia, o mundo vai olhar para a sua vida e vai dizer: eu nunca vi coisa assim. Eu nunca vi algo assim. Muito bom, queridos. O Marilza, o Evandro, a Dils, o Janair, a igreja, isso é bem recebido como vocês nos receberam. Mas nós já somos crentes. Nós já somos crentes. Vocês já nos ganharam. Nós temos que receber da mesma maneira, e ainda melhor, pastor Jonas, aqueles que ainda não caminham. Aqueles que ainda, de alguma forma, ainda, nesse momento, não podem contribuir. Os aleijados espiritualmente. Nós temos que aprender a receber assim esse povo.
mantendo, segundo o irmão Adriano, né? Adriano? Aparecido, a mensagem que trouxe pela manhã, nós temos que vigiar, tomar cuidado com os ventos de doutrina, mas nunca esquecer o amor ágape. Porque se tivesse uma porta na qual mostrasse o sensor de pecado, nenhum de nós passaria por ela sem Jesus. Nenhum de nós. Todos estaríamos condenados. Esse é o salário do pecado, a morte. Mas Jesus nos dá vida. Então a igreja que compreende isso, ela vai viver o que aqueles jovens viveram. O que aqueles jovens viveram, pastor? Versículo de número 1 vai dizer que quando Jesus chega, começa a se ouvir dizer sobre Jesus. As pessoas anunciavam que Jesus havia chegado. Anunciar o Evangelho é o padrão de serviço da igreja. É a missão da igreja. É o id da igreja. Ontem eu citei esse exemplo, novamente vou citá-lo, porque falei que ia citar hoje. Spurgeon diz que ele é o príncipe das pregações, ele diz que o Evangelho é um mendigo ensinando outro mendigo onde encontrou pão. É alguém faminto, que é saciado, e fala, olha, encontrei o alimento, encontrei o caminho. Quando eu olho para trás da minha vida, e eu tive a oportunidade de compartilhar com o irmão Adilson, irmãos, eu sou eternamente grato. Ele já faleceu, mas naquele dia, se o Senhor me permitir lembrar dele, lá na glória, eu vou dar um abraço tão forte no Nilson. Aquele homem um dia pregou para mim. O que seria de mim sem aquele homem? Aquele homem falou, Jesus te ama. Eu não tinha casa, morava na rua, drogado. Tinha família, cheio de frustrações. E aquele homem viu a graça de Deus sobre a minha vida. A gente não pode esquecer isso não, irmãos. Isso não é brincadeira não. A gente perde o senso de missão fácil demais por hora. Isso é muito sério. Tem gente indo para o inferno. E nós vamos ser como esse povo, que na hora que Jesus chegou, Jesus chegou! Jesus está aqui! Ele tem poder para transformar o caos da sua vida em testemunho para a sua glória. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que me sustenta. Esse é o Jesus da igreja. Nós temos que anunciar. Nós temos que criar, pastor Jonas, a estratégia que for, seja tocar viola, seja fazer peixe para os outros, seja abrir espaço de acampamento, seja PGM. Lá na igreja nós estamos usando o PGM para criar relacionamentos com essa comunidade. Porque o Jesus que eu conheço, ele vai nas casas. Que dia que tem culto aqui, pastor? Aqui é quinta-feira. Quinta e domingo. Então, segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Quero te dizer, provavelmente Jesus não está aqui quando esses prédios estão fechados. Mas de vez em quando nós temos uma reverência por paredes. Nós cuidamos mais do prédio do que de pessoas. Mais da tradição e do tradicionalismo do que de pessoas. Cuidamos da nossa religiosidade do que de pessoas. Sendo que Jesus pediu que nós amássemos as pessoas como a nós mesmos. Anunciar o Evangelho. De forma prática, estratégica, inteligente, quebrando preconceitos, conceito daquilo que eu ainda não conheço. Chegou um jovem lá na nossa igreja, e eu estou pastoreando uma igreja bem próxima de vocês, parecido, né, irmão velho? A igreja mais tradicional, cantor cristão. A primeira vez que eu cheguei lá, falaram assim para mim, pastor, que só prega de terra. E eu sou, não se escandalize, eu sou cria de favela, bermudão e chinelo. Eu falei, meu Deus, que desafios a terra. Para mim foi um grande desafio, mas do Senhor eu vou usar. E não tínhamos adolescentes na minha igreja. O primeiro adolescente que Deus mandou, meu irmão, a profissão dele é fazer dread.
Então chegou calça larga, cabelão de dread. E eu falei, misericórdia, como é que a igreja vai tratar esse menino agora aqui? Ele, aí, pastor, tá ligado? Tô ligado em Jesus, meu irmão. E esse menino se converteu. E esse menino quis batizar. E hoje o PGM é na casa desse menino, Raul. O último encontro, sexta-feira, 20 adolescentes. Nós tivemos conta. Eles vão ter um encontro agora. Está me mexendo muito comigo, sabe por quê? Nem lá eu vou, meu. Eu só oro por eles. Crianças nós não tínhamos. Deus está mandando para a gente, adolescente, que está com 18 anos, engravidou com 14, está mandando criança. Chegou uma mocinha lá agora com a filha dela, ela tem 18 anos, desempregada, mas chegou desesperada, eu preciso de uma igreja. É assim que eles vêm, não é? Comparou que nós somos referência de alguma forma? Meu filho, você não precisa de igreja, você precisa de Jesus. Você precisa se tornar igreja. Está lá agora, empregada, casinha alugada, todos os dias no Instagram, que essa geração se comunica nas redes sociais. Fica aqui uma dica. Viu, pastor Jonas? Quer conhecer a sua ovelha? Vai na rede social dele também. E aí você vê que aquela menina está começando a caminhar com Jesus. Vão ter tropeços, mas nós aprendemos a amá-la, o amor ágape, no qual eu não espero muito dela, que ela faça algo para mim. Eu só quero amá-la. E a igreja tem amado essa menina. Nós usamos, o pastor Jonas ontem estava com uma camisa escrito assim, casados para sempre. Casados para sempre diz assim, que o objetivo do casados é que cada lar seja um oásis de paz. Você pensando no oásis, um farol que vai dar direção para as outras famílias. Jesus precisa estar nas casas, para que essas casas sejam referências, como no versículo número 1. Mas Jesus precisa estar, se nós queremos alcançar, impactar essa sociedade nesse tempo, nas associações de bairro. A última vez que você, membro de um bairro, participou da reunião de associação no seu bairro. A gente não quer mudar o mundo? Como é que se muda o mundo sem relevância? No supermercado, nós estamos impactando a atendente do supermercado. Na padaria, nós estamos falando de estilo de vida, porque Jesus, Ele precisa estar em todo lugar que Ele queira se manifestar. E Ele vai fazer isso através da sua vida. O segundo ponto que eu quero destacar é que a igreja que esse tempo precisa é uma igreja que no versículo 2 vai nos dizer o seguinte: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nenhum sequer junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A igreja que esse tempo precisa, meu querido, é uma igreja onde a palavra prevalece. A palavra prevalece. Pastor Jonas é muito tranquilo, talvez eu seja mais firme lá. E para mim, muita gente diz, pastor Marcos é firme. Mas eu chego para as pessoas e falo, irmão, sua opinião é maravilhosa, mas a da Bíblia é mais. Eu vou até te ouvir, mas se a Bíblia dizer diferente, a sua opinião para mim nesse momento não importa. Então que a gente cria certas situações no nosso meio, e quando nós vamos buscar na palavra, a palavra está nos orientando de outra maneira. E hoje pela manhã foi abordado isso aqui de forma brilhante. Nós devemos buscar o conhecimento da palavra, para não sermos derrotados por argumentos não bíblicos. Mas eu estou dizendo isso no nosso meio, que muitas das vezes, diante de situações, nós não compreendemos o nosso Jesus. Que Jesus está com a plateia ali sedenta, uma multidão, os holofotes todos em Cristo. E se tem uma coisa que Jesus não faz, é show. Jesus não faz show. Jesus faz ensino. Jesus prega a palavra. A palavra deve ser suficiente. Ela deve bastar. Ela é o nosso argumento eloquente. E ela é poderosa para transformar. Texto que eu usei ontem de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hoje eu vou lê-lo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.
É ela que tem poder para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas. É ela que julga pensamentos, intenções do coração. Pregue a palavra. Guarde a sua opinião para depois. Não quis dar opinião demais. Quer ver como é esse negócio, irmão Nélio? Ano que vem a eleição. Mas a gente perde o foco. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Quem é de Jesus? Quem é de Jesus? De que Lula e Bolsonaro resolveu o meu problema? Eu não acredito que pode. Você acredita? Quem resolve o meu problema já pagou o preço da cruz do Calvário. Pastor, mas é importante para quem espera aqui. A palavra de Deus orienta-se nós, que já alcançamos de Jesus a grande salvação, pastor. Esperamos das coisas desse tempo que nós somos os mais infelizes dos homens. É claro que eu vou ter o meu norte para votar no menos pior. Mas sinceridade, irmãos, no bíblico não tem. Não tem, queridos. Que Deus levante homens bíblicos. Mas nós precisamos de líderes e membros que amem a palavra de Deus, mais do que os microfones. Que amem a palavra de Deus no meio rua. Que amem a palavra de Deus varrendo o chão. Que amem a palavra de Deus dirigindo seus carros de Uber, carregados na sua empresa, dando aulas. Não sei qual é a sua profissão. Que amem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, o verbo que se encarna. De verdade, irmãos. Eu olho para a minha vida e eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a obedecer com muita dificuldade, nós sabemos que o processo não é fácil. Dedicar-se a tempo de oração, de leitura da palavra, não é simples não. Eu acordo de manhã e não é esse processo. É um processo moroso, vai acontecendo, Deus vai iluminando, você vai praticando, as coisas vão dando certo, depois você se frustra, e Jesus ajuda, e arruma a situação. Esse negócio funciona. A palavra de Deus, ela deve ser aquilo que nós falamos. Ontem o irmão falou, não vou me recordar quem foi, nosso manual, foi na associação, nosso manual de fé, de regra, de prática. Isso não pode ser um jargão, isso tem que ser realidade. É tomar a nossa cruz mesmo. Olha, eu vou abrir mão de mim mesmo e buscar essa palavra. Jesus foi bíblico. A igreja que esse tempo precisa ser a igreja bíblica. Você precisa ser bíblico. A igreja que esse tempo precisa é uma igreja que coloca o outro em primeiro lugar. Agora eu quero falar dos rapazes. Eles se atrasam porque eles entenderam, olha, se nós não levarmos o nosso amigo, nós nem vamos. Não vale a pena chegar lá diante de Jesus e não estar com quem precisa. Nós precisamos exercitar esse amor ágape. Porque no versículo 5, Jesus, ao olhar para esse amor ágape é amor incondicional. Nós talvez exercitamos muito o amor que me dá algo em troca. Por isso que os casamentos estão destruídos. Quero te levar a refletir sobre esse amor ágape para você entender um pouco. Eu vejo que o amor ágape mais próximo que nós podemos dizer aqui humanamente seja o amor de uma mãe para um filho. Mas o amor de uma mãe para um filho, ela começa a partir do momento que esse filho está na barriga da mamãe. Porque antes a mamãe nem pensava no filho. Mas o de Deus não é assim. A Bíblia nos orienta que o Senhor já nos conhecia. Antes da gente ser gerado. Antes. Jesus já te amava antes. Importante, antes de eu existir, Ele me amou primeiro. Esse amor preenche o nosso coração. E esses amigos exercitaram esse amor, irmão Nélio, de tamanha forma que quando Jesus olha, isso impacta o coração de Jesus. Versículo de número 5 vai dizer: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o pecado daquele paralítico foi perdoado pela fé de quem primeiramente?
usar amigos. A sua fé pode salvar a gente. A sua fé pode levar a gente a ser salvo. Talvez o paralítico não acreditava. A Bíblia não diz, mas nós temos certeza que ele sozinho na maca não foi. Talvez ao colocar ele na maca, ele, não sei. Mas eu quero falar dos 4. Os 4 que avançaram para cumprir a missão. Exercitar o amor ágape. Ter coragem para amar sem o desejo de ser beneficiado. Eu não estou dizendo que nós vamos aqui baratear a graça. Eu tenho que falar do amor de Jesus para todo mundo? Para quem não quer, o irmão hoje pela manhã pontuou. Pela-nos aos porcos. Para quem faz chacota do meu Jesus, pela-nos aos porcos. Mas para quem ainda não entendeu, como um dia eu também não havia entendido, você também não havia entendido, nós temos que sim perseverar. Nós temos que exercitar. Nós precisamos demonstrar esse amor de forma gratuita. A igreja que impacta a geração não é a igreja que protege a sujeira do mundo, mas é a igreja que se envolve para levar os feridos até Jesus. Como você tem se envolvido com gente não salva? Eu não me envolvo. Olha. Se envolver com a igreja é muito fácil, você já é. A questão é se envolver com gente não salva, para que essa pessoa, através da luz, e é você, que está em você, ela seja iluminada. Nós vamos levar feridos até Jesus. Gente que ainda não anda espiritualmente. Qual a última vez que você levou alguém para Jesus? Você lembra? É importante a gente ter essas respostas, irmãos. Talvez para a gente estar na liderança, é algo de prática, gente. Mas é algo que Deus falou lá atrás comigo. Eu contei isso ontem. Eu lembro de eu, ainda sem conhecer a palavra de Deus de forma que eu conheço hoje, tem muito a aprender ainda. Mas eu lembro eu no metrô de Belo Horizonte procurando jeito para conversar com as pessoas. Tá calor hoje, né? Puxa na sua, tá chovendo hoje, né? No que metrô cheio. Mas rodeava e falava de Jesus. Mas eu falei, como que você consegue? Eu sei que talvez você não vai ter essa facilidade de falar. Mas de dizer o que Jesus fez com você, você tem que saber. Para onde você vai? Quando, segundo o que diz aí, o seu CPF cantar, chamarem o número do CPF. Vai para o céu? Por que você vai para o céu? Tem gente que precisa saber dessa notícia. Tem vida após morte e vida eterna. A morte não nos assusta mais. Ó morte, onde está a sua vitória? Não existe vitória mais para a morte, o afastamento total de Deus. Existe vida eterna em Cristo Jesus. E somos nós, aqueles que já fomos alcançados e temos posse da vida eterna, que temos o direito, mas também o dever, de levar tão grande salvação àqueles que ainda não têm. Ninguém mais vai fazer isso, irmãos. Ninguém mais. Glória a Deus. Está acabando, filho. A igreja que esse tempo precisa é uma igreja que não faz culto às dificuldades. Pastor, mas é difícil. Hoje está difícil mais. Fala de Jesus. Quando que foi fácil? Me acha na Bíblia quando que foi fácil falar de Jesus. Alguém aqui já foi convidado a ser decapitado por Jesus? Apedrejado? Alguém aqui já apanhou chicotadas por ser crente? Já teve mais difícil, irmãos. Já teve mais difícil. Os desafios são outros hoje, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. Maior é o que está em nós. Nós temos poder e autoridade. Então nós não devemos cultuar as dificuldades. E esses amigos nos ensinam. Nós não devemos adorar a dificuldade. Como é ruim estar próximo de um crente que é assim. Quem lembra desse desenho? Ó vida, ó céus, ó azar. É ruim
ele. A Bíblia diz que o coração alegre apomazia-se. Eu tenho dificuldade de rir, irmãos. E no seminário, pastor Jonas, eu peguei uma caneta e coloquei isso na boca. Minha esposa é testemunha. Eu tenho que rir. Porque como que vai abraçar um pastor? Eu já sou grande, feio, cara fechada. Eu tenho que aprender a rir, eu tenho que aprender a abraçar. Como é ruim estar perto de pessoas, e principalmente o crente, que não tem uma visão de fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não foram vistos. Aqueles jovens, aqueles homens, eles nos mostram que a fé não tem limites. Chegaram, tinha uma multidão, camarada pesado. E agora? Opa, vamos subir ali, subir a escadinha, vamos tirar o telhado. Temos que calcular, porque esse cara não pode cair longe de Jesus. Ele tem que cair onde Jesus está. Não teve raciocínio, teve lógica, teve estratégia, teve ação humana. Nós vamos pensar. Romanos 12 vai dizer que o culto racional, o culto inteligente, o culto diário, cada ação da minha vida tem que levar essa pessoa até Jesus. E quando eles levam esse amigo aos pés de Jesus, e aí eu quero destacar uma questão: como que eles desceram esse amigo? Eles não estavam com corda. Como que eles desceram esse amigo até Jesus? Alguns estudos entendem, no caso Barclay, que esses amigos tiraram as suas túnicas. E a túnica, você já sabe que para um judeu é sinal de respeito. Eles tiraram, pastor. Vamos amarrar uma na outra e vamos descer ali. Eles não estavam, chegar lá não vai dar nem desce do petelhado. Foi na hora. Eles tiraram meio que o seu respeito. Não vamos preocupar com a opinião de outros, não. Mas nós temos uma missão de levar esse camarada lá, lá até Jesus. E eles conseguem então fazer com que o amigo chegue até Jesus. A missão está cumprida. A igreja que esse tempo precisa, essa igreja que não adora a dificuldade, não adora o problema, mas que crê no poder de Jesus Cristo, no poder de Deus, está disposta a fazer de tudo para levar pessoas até Jesus Cristo. O foco da fé não é o obstáculo. O foco da fé é o destino. E o destino é a presença de Jesus. É Ele que muda vidas. E por último, a igreja que esse tempo precisa é uma igreja que combate primeiro o pecado. A pessoa vai chegar com as suas necessidades. No caso aqui, nós vamos compreender que antes da cura física, Jesus falou assim com ele: levanta e anda, ou falou o quê? Mas como que Jesus chama ele primeiro? Filho. Quem falou filho? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o pecador. Agora é filho de Isabel. Olha o que esses amigos, esses parceiros, esses irmãos fizeram. Olha, o seu problema realmente é um problema. Jesus até não resolveu o problema, mas ele fez algo maior, aquilo que realmente todo ser humano precisa. Você agora é filho. É Jesus quem está dizendo, irmãos. É interessante que ele não recebeu, né? Eu recebo Jesus como... É Jesus que dá autorização. Você agora é filho pela fé dos seus irmãos. É interessante isso. Filhos, seus pecados estão perdoados. O maior milagre não é o corpo. O maior milagre não é a prosperidade. O maior milagre não é a saúde da família. Tudo isso é importante. O maior milagre é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e alcança a salvação em Cristo Jesus. A graça alcança um salvador. A graça alcança um pecador. Um coração é curado. Não adianta a cura do corpo se o coração estiver paralisado no pecado. Jesus disse:
Levanta-te depois de se tornar frio, depois da crítica de alguns. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Interessante que Jesus podia falar assim: levanta-te e anda. Mas Jesus fala assim: olha, pega o teu leito. Até aquele momento, irmão Marcos, aquele leito era sinônimo de vergonha. Mas a partir do momento em que Jesus transforma a vida daquele homem, o leito agora é testemunho de fé. O leito agora é testemunho de milagre. O leito agora, olha, vai para sua casa e leva esse leito, e esse leito vai provar que Jesus tem poder para curar todo aquele que crê. Porque o leito agora está vazio. Eu não sei qual é o seu leito, o quanto você está paralisado. Mas Jesus quer derramar cura essa noite da mesma maneira. Porque hoje nós não temos somente 4 amigos. Hoje nós temos uma igreja que comemora 50 anos, tentando carregar paralíticos todos os dias. De vez em quando tem paralítico querendo andar sozinho, sai arrastando e foge. Mas de vez em quando, e eu não estou falando paralítico fisicamente, estou falando paralítico fisicamente. Talvez você chegou essa noite aqui e ainda não entendeu nada. O porquê dessa comemoração de 50 anos, por que esse povo está desde 7h30 da noite aqui falando tudo isso? Porque no seu coração essa noite, Jesus te faça andar espiritualmente. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Jesus. E tudo isso foi feito para você, para glorificar o Senhor através da chegada de Jesus através de sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você chegou aqui como nós, pecadores, somos pecadores. Mas a diferença que Jesus faz na nossa vida e que nos ajuda a romper barreiras é que nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E Jesus deseja te libertar essa noite. Para a igreja o recado já está dado. Temos que ir nas casas, temos que levar pessoas. Desde ontem eu estou falando para essa igreja. Mas essa palavra hoje eu não te conheço e também não conheço os membros. Estou errando nomes aqui. Essa palavra é para você que ainda não tem certeza da sua salvação. Se você morrer hoje, para onde vai sua alma? E Jesus está te dando de graça a salvação nele, para que você tenha certeza. Eu posso viver mais 150 anos, como o pastor Jonas disse, mas se eu morrer hoje, ou daqui 150 anos, eu vou para o céu, porque João 3,16 diz, igreja, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem o quê? A vida eterna. A vida eterna é hoje. Receba a vida eterna em Cristo Jesus. Eu poderia te pedir para levantar sua mão, vir aqui à frente, mas eu não vou fazer isso. Porque eu acredito que tem que ser uma decisão pessoal. E eu não sei como que essa mensagem está chegando no seu coração agora. Mas não diga não a Jesus. Diga sim a Jesus, eu quero andar espiritualmente. Foi tudo preparado milimetricamente a nível espiritual, para que você estivesse agora descido diante da presença de Jesus, aos pés de Jesus, e Jesus poder dizer para você: filho, filha, os seus pecados estão perdoados. O que eu tenho que fazer, pastor? Se render a Jesus Cristo. Reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, que você carece da graça, da glória, da misericórdia de Deus. E Deus envia essa glória através da pessoa de Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Entregue sua vida a Jesus hoje. Não sai dessa porta sem entregar sua vida a Jesus. Eu paro por aqui e convido o pastor Jonas a fazer uma oração com você nessa noite. E nessa oração, você ouça bem a oração.
é o pastor dessa igreja, pecador, mas não mais escravo do pecado, como qualquer membro, vai te dar a oportunidade de orar junto com você, para que você possa entregar a sua vida a Jesus aí no seu coração. Pastor. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o único mediador entre nós e o Senhor, estamos aqui para, nesta oração de apelo, pedir ao Senhor que, por favor, Pai, através do Teu Espírito Santo, que é o único meio pelo qual nós, pecadores, somos convencidos do pecado, dos juízos, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha tocado, de fato, os corações que aqui estão. E eu não digo só por esses que aqui estão, Pai, mas por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Para aqueles, ó Deus, que estão ainda lá fora, por alguma razão, ouvindo, os vizinhos que talvez ouviram essa palavra. Ó Deus, tenha misericórdia da vida daqueles que ainda não fizeram um compromisso sério com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, salva, restaura, liberta. Amém. Eles tenham coragem de dizer no seu íntimo agora que desejam receber Jesus como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Não permita que ninguém vá embora hoje sem levar o Senhor para casa. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós ouvimos aqui, por tudo que o Senhor nos permitiu aprender, pelas exortações, ó Deus, que o Senhor nos deu. Estou certo que a PIB Três Marias muito foi abençoada através das palavras que teu filho trouxe. Mas precisamos, ó Deus, colocá-las em prática. E esse apelo serve, ó Deus, para nós enquanto igreja também. Que possamos fazer as mudanças necessárias e os acertos para que possamos servir ainda melhor o Senhor nesses últimos dias. E se por acaso, Pai, aqui estiver hoje alguém que desejou receber o Senhor como Salvador, que quer de fato fazer parte da família do Senhor aqui na terra, para ganhar a vida eterna, e essa pessoa, seja quem for, ó Deus, possa procurar-nos no final desse culto, para que possamos conhecê-lo ou conhecê-la, e poder caminhar junto e ajudá-los. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço mais uma vez pela vida do pastor Marcos, pela vida da esposa, da filhinha que aqui está. Peço pela vida do teu filho, que o Senhor continue a blindá-la, Pai, com o teu poder, com o teu Espírito Santo. E essas bênçãos sejam, Deus, também extensivas aos teus filhos, a filha, o genro. Ó Deus, abençoe a vida do teu filho em todas as áreas, Pai. Proteja-o, continue dando ele sabedoria enquanto pastor da igreja ali centenária em Sete Lagoas. Dê a ele, ó Deus, ousadia. Dê a ele, ó Deus, coragem para enfrentar os desafios que sempre nós, enquanto pastores, temos no ministério. Mas que ele seja sal, que ele seja luz, que ele seja usado pelo Senhor ali. E que vidas continuem sendo rendidas ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu nesses 2 dias. E pelo amor de Deus o Pai. E também pela graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do teu Espírito Santo. E seja aqui com esta igreja. E seja com o teu povo espalhado por toda a terra. Hoje, para todo sempre, a igreja de Jesus diz. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado a todos mais uma vez. Quero bem rapidinho aqui dar o nosso recadinho, como diz o Mateus, da PIB News. Estou com saudade da PIB News. Quarta-feira, às 19 horas, nosso culto de estudo bíblico e oração lá no Jardim dos Pescadores. Vocês estão convidados. Na quinta-feira, aqui às 19h30, nosso também estudo bíblico e oração aqui na PIB. Os domingos, 9 horas, a IBD, e depois cultos como esse que tem acontecido às 19h30 horas. Fique atento ao WhatsApp, no aplicativo da igreja, porque vamos estar anunciando os nossos eventos de Natal, o culto de vigília, que, permitindo Deus, acontecerá do dia 31 para o dia 1º. Amém? Não vá embora, não vá embora. Tem um bolo delicioso esperando por vocês lá embaixo, tá bom?
Aproveite, em nome de Jesus. E Deus nos abençoe. Amém.